Os axiomas de Zurique. Os conselhos secretos dos banqueiros suíços para orientar os seus investimentos. Introdução. O que são e como foram criados os axiomas? Vejam o quebra-cabeça que é a Suíça. Essa minha terra ancestral é um lugarejo pedrento, com uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro. Não tem 1 centímetro de litoral. É uma das terras mais pobres em minerais que se conhece. Não tem uma gota de petróleo que possa chamar de sua, e mal consegue um saco de carvão. Quanto à agricultura, o clima e a topografia são inóspitos a quase tudo. Há 300 anos a Suíça fica fora das guerras europeias, principalmente porque, nesse tempo todo, não apareceu um invasor que realmente a quisesse. Com tudo isso, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Em renda per capita, comparam-se aos americanos, alemães e japoneses. Sua moeda é das mais fortes do mundo. Como conseguem isto? Conseguem-no porque são os investidores, especuladores e jogadores mais espertos do mundo. O assunto deste livro é apostar para ganhar. Isto talvez dê a impressão de que se trata de um livro para todo mundo. Não é, claro, todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo quer apostar, e é aí que reside uma diferença da maior importância. Muita gente, a maioria provavelmente, quer ganhar sem apostar. Este é um desejo perfeitamente compreensível, não há nada de errado nele. Na verdade, muitos dos mais antigos ensinamentos sobre a ética do trabalho frisam bem isto. Dizem-nos que correr riscos é uma tolice. Uma pessoa prudente não corre riscos maiores que os exigidos pelos termos básicos da existência humana. Viver bem é ganhar a vida com o suor do próprio rosto, algo meio aborrecido, talvez, mais seguro. Mais vale um pássaro na mão. Bem, as regras do jogo são muito claras. Se você é contra o jogo por motivos filosóficos, encontrará pouca coisa útil neste livro, a menos, é claro, que ele mude a sua maneira de pensar. Mas se não é totalmente contrário a assumir riscos razoáveis, melhor ainda, se gosta de se arriscar, como os suíços gostam, este livro foi feito para você. Os axiomas de Zurique trata de riscos e de como administrá-los. Se você estudar os axiomas com a atenção que merecem, eles são capazes de possibilitar que ganhe mais apostas do que acreditava possível. Vamos falar claro, com eles, você é capaz de ficar rico. Aqui se falará sobre apostas no sentido mais amplo. Você verá o mercado de ações mencionado com frequência porque é daí que vem a maior parte da minha experiência, mas o livro não se limita a este grande supermercado de sonhos. Os axiomas se aplicam às especulações com mercadorias, metais preciosos, arte, antiguidades e imóveis, às marchas e contramarchas do dia a dia dos negócios, aos jogos de cassino ou de mesa. Em resumo, os axiomas se aplicam a qualquer situação em que você arrisque dinheiro visando a ganhar mais dinheiro. Qualquer adulto sabe que a vida é um jogo. Muitos, provavelmente a maioria, sentem-se bastante infelizes com este fato, e passam a vida buscando meios e modos de aceitar o menor número de apostas possível. Outros, porém, fazem justamente o contrário, e, entre estes, os suíços. Nem todos os suíços exibem este traço, é claro, mas os que o exibem são em grande número. O suficiente, com certeza, para permitir generalizações sobre o caráter nacional dos suíços, que não se transformaram nos banqueiros do mundo por ficarem escondidos em quartos escuros, roendo as unhas, mas por enfrentarem riscos cara a cara, e tratando de descobrir meios de administrá-los. Do alto das suas montanhas, os suíços olham o mundo à volta e veem-no cheio de riscos. Sabem que é possível a uma pessoa reduzir ao mínimo os riscos que corre, mas sabem também que, se fizer isto, tal pessoa estará abandonando toda a esperança de vir a ser algo mais que um rosto na multidão. Na vida, para qualquer espécie de ganho, em dinheiro, em estatura pessoal, o que quer que se defina como ganho, você tem de arriscar um pouco do seu capital material e ou emocional. Tem de comprometer dinheiro, tempo, amor, alguma coisa. Esta é a lei do universo.
A não ser por pura sorte, não há como escapar. Nenhuma criatura na face da terra está isenta de obedecer a esta lei impiedosa. Para virar borboleta, a larva precisa engordar, é obrigada a se aventurar por onde há passarinhos. Não tem apelação, e é a lei. Observando isto, os suíços concluíram que a maneira sensata de levar a vida não é fugindo aos riscos, mas expondo-se deliberadamente a eles. É entrar no jogo. Apostar. Mas não há maneira irracional da larva. Ao contrário, apostar com cautela e deliberação, apostar de maneira tal que grandes ganhos sejam mais prováveis que grandes perdas, apostar e ganhar. É possível isto? Com toda certeza. Existe fórmula para consegui-lo. Fórmula talvez não seja a palavra adequada, uma vez que sugere ações mecânicas e ausência de opções. Melhor seria dizer filosofia. Essa fórmula, ou filosofia, consiste de 12 profundas e misteriosas regras para se assumirem riscos, os chamados axiomas de Zurique. Atenção, ao primeiro contato, os axiomas são um pouco assustadores. Não são do tipo de conselhos sobre investimentos que a maioria dos assessores costuma oferecer. Na realidade, contradizem alguns dos mais estimados clichês da indústria do aconselhamento financeiro. A maioria dos especuladores suíços bem-sucedidos dá pouca atenção aos conselhos convencionais sobre investimentos. O sistema deles é melhor. A expressão axiomas de Zurique foi cunhada num clube de suíços que operavam em mercadorias e ações, e que se estabeleceu à volta de Wall Street, depois da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi um dos fundadores. Bem, não era exatamente um clube, pois não tinha estatutos, não se pagava mensalidade nem havia lista de sócios. Era apenas um grupo de homens e mulheres que se davam bem, queriam ficar ricos e partilhavam da convicção de que ninguém jamais ficou rico através de salário. Encontravam-se de vez em quando no Oscars, no Delmonico e em outros bares de Wall Street. Esses encontros continuaram através das décadas de 50, 60 e 70. Conversavam sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre riscos. O trabalho de codificar os axiomas de Zurique começou com uma pergunta que fiz a meu pai e ele não soube responder. Meu pai era um banqueiro suíço, nascido e criado em Zurique. Na certidão de nascimento, seu nome era Franz Heinrich, na América, porém, todos o chamavam Frank Henry. Quando morreu, há alguns anos, seus obituários deram grande destaque ao fato de que ele dirigia a sucursal de Nova York do Schweizerbankverein, o gigante financeiro de Zurique, a União de Bancos Suíços. O trabalho era importante para ele, mas uma vez me disse o que realmente queria gravado na sua sepultura, e ele apostou e ganhou. Começamos a conversar sobre especulação quando eu ainda estava no secundário. Ele pegava o meu boletim e reclamava que o currículo era incompleto, não ensinam aquilo de que você mais precisa, especulação. Como correr riscos e ganhar. Um garoto se criar na América sem saber especular, e é o mesmo que estar numa mina de ouro e não ter uma pá. Quando eu estava na faculdade, e depois, prestando serviço militar, tentando decidir o que fazer na vida, escolhendo carreira, Frank Henry dizia, não pense apenas em termos de salário. Ninguém fica rico através de salário, e há muita gente que fica pobre. Tem que ter mais do que isso. Algumas boas especulações, é disso que você precisa. Enfim, uma conversa tipicamente suíça. O fato é que absorvi essas coisas como parte da minha educação. Quando dei baixa, com algumas centenas de dólares de soldos atrasados e ganhos de pôquer, segui os conselhos de Frank Henry e passei longe das cadernetas de poupança, pelas quais ele nutria o mais profundo desprezo. O dinheiro foi para a bolsa de valores. Ganhei um pouco, perdi um pouco, e acabei saindo mais ou menos como havia entrado. Enquanto isto, na mesma bolsa, Frank Henry fazia um carnaval. Entre outros negócios, ganhou uma fábula numas ações de minas de urânio no Canadá, loucamente especulativas. Como é que se explica isso? Perguntei, chateado. Eu invisto com toda a prudência e não acontece nada.
Você compra pastagens de alces e fica rico. Há algo que não estou percebendo? É preciso saber fazer a coisa, disse ele. Tudo bem. Então, me ensine. Meu pai ficou me olhando, calado, pensando. Como fiquei sabendo depois, o que ele tinha na cabeça eram regras do jogo especulativo, absorvidas ao longo de uma vida inteira. São regras que pairam no ar, entendidas mais raramente enunciadas, nos círculos de banqueiros e especuladores suíços. Tendo vivido nesses círculos desde que conseguirá o seu primeiro emprego de auxiliar de escritório, aos 17 anos, Frank Henry tinha tais regras entranhadas nos ossos. Mas não era capaz de especificá-las, nem de me explicar como funcionavam. Conversou a respeito com outros suíços que também operavam em Wall Street. Esses seus amigos tampouco sabiam exatamente que regras eram essas. Mas, a partir desse momento, tomaram a si a tarefa de isolá-las e classificá-las em suas mentes. Começou como brincadeira, mas, à medida que os anos passavam, a coisa foi ficando cada vez mais séria. Criaram o hábito de questionar a si próprios e uns aos outros sobre as manobras especulativas mais importantes: por que está comprando ouro agora? O que o fez vender essa ação quando está todo mundo comprando? Por que está fazendo isto, e não aquilo? Obrigavam-se mutuamente a formular as ideias que os guiavam. A lista de regras foi evoluindo aos poucos. Foi ficando menor, as regras mais aguçadas, mais bem formuladas com o passar do tempo. Ninguém se recorda quem criou a expressão axiomas de Zurique, mas foi assim que as regras acabaram conhecidas, até hoje. Nos últimos anos, os axiomas não mudaram muito. Cessaram de evoluir. Tanto quanto se sabe, estão hoje na sua forma final em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. O valor deles me parece incalculável, e aumenta a cada vez que os estudo, um sinal seguro de sua verdade fundamental. São ricos em camadas secundárias e terciárias de significado, alguns são friamente pragmáticos, outros beiram o misticismo. Não são apenas uma filosofia da especulação, são marcos para uma vida de sucesso. E enriqueceram muita gente. Um grau grande axioma, do risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. Há muitos anos, duas jovens formadas pela mesma universidade resolveram buscar juntas as suas fortunas. Foram para Wall Street e trabalharam numa série de empregos. Acabaram ambas como funcionárias da I.F. Hutton, uma das maiores corretoras do mercado. Foi assim que conheceram Gerald M. Loeb. Falecido há alguns anos, Loeb foi um dos mais respeitados assessores de investimentos do mercado. Aquele gênio calvo era um veterano das diabólicas baixas da década de 30, e das fantásticas altas que seguiram a Segunda Guerra Mundial. Através de tudo isto manteve a cabeça fria. Nasceu pobre, morreu rico. Seu livro The Battle for Investment Survival, da batalha pela sobrevivência em investimentos, talvez seja a mais popular cartilha sobre estratégia de mercado já escrita. É, com toda certeza, das que se leem com maior prazer, pois Loeb era um contador de histórias nato. Essa, das duas jovens, ele contou certa noite, quando jantávamos, Frank Henry, ele e eu, num restaurante perto da bolsa. Chamava atenção para um aspecto, que Loeb achava importante assinalar, a respeito de correr riscos. Tímidas, as jovens procuraram-no pedindo conselhos sobre investimentos. Foram conversar com ele em diferentes ocasiões, mas Loeb sabia que eram muito amigas, e com certeza, comparariam o que lhes dissesse. No começo, a situação financeira das duas era idêntica. Haviam iniciado promissoras carreiras, em questões de salários e de status, faziam modestos progressos. Seus salários começavam a ser mais do que precisavam para cobrir as necessidades básicas de suas vidas. A cada ano, depois do acerto do imposto de renda, sobrava alguma coisa. Embora não fosse muito, era o suficiente para deixá-las preocupadas acerca de onde investir tais economias, pois, ao que tudo indicava, no futuro haveria mais.
perguntaram a Gerald Loeb o que fazer. Tomando chá com torradas num dos seus pontos favoritos, o paternal Loeb tentou explicar-lhes as diferentes possibilidades. Rapidamente, porém, tornou-se aparente que ambas já tinham decidido. O que procuravam era tão somente a confirmação de que estavam certas. Ao contar esta história, Loeb maliciosamente chamava uma de Sylvia, a sóbria, e a outra de Mary, a louca. Em termos financeiros, a ambição de SYUvia era encontrar o abrigo da segurança absoluta. Queria o seu dinheiro numa conta remunerada ou noutra espécie de poupança que praticamente lhe garantisse retorno e preservação do capital. Mary, por seu lado, aceitava certos riscos, esperando fazer crescer o seu capitalzinho de forma mais significativa. Levaram adiante suas respectivas estratégias. Um ano depois, SYUvia tinha o seu capital intacto, os juros e uma gostosa sensação de segurança. Mary andava toda escalavrada. Tomara uma coça num mercado tumultuado. Desde a compra inicial, suas ações tinham caído cerca de 25%. Sylvia foi generosa o bastante para não espezinhar a outra com um eu não disse? Ao contrário, mostrou-se horrorizada, que coisa horrível! Exclamou, ao tomar conhecimento das desventuras da amiga. Puxa, você perdeu um quarto do seu dinheiro. Que horror! Como acontecia às vezes, os três almoçavam juntos. Loeb observava Mary com toda a atenção. Ficou quieto esperando a reação dela às manifestações de solidariedade de SYUvia. Temia que as primeiras perdas desencorajassem Mary, fazendo-a sair do jogo, como acontece com muitos especuladores neófitos. Todos esperam grandes ganhos instantâneos, dizia ele, se lamentando. Quando não triplicam o dinheiro no primeiro ano, saem batendo portas feito crianças mimadas. Mary, porém, tinha garra. Sem se abalar, sorriu, pois, e tive prejuízo. Mas veja só o que mais eu consegui, e reclinou-se sobre a mesa, aproximando-se da amiga, SYUvia, eu estou vivendo uma aventura. A maioria das pessoas agarra-se à segurança como se fosse a coisa mais importante do mundo. E a segurança parece ter muito a seu favor. Faz com que a pessoa se sinta protegida, é como estar numa cama quentinha em noite de inverno. Cria uma sensação de tranquilidade. A maioria dos psicólogos e psiquiatras da atualidade diria que isto é bom. Uma das principais convicções da psicologia moderna é que a sanidade mental significa, acima de tudo, manter-se calmo. Essa pouco examinada convicção domina, há décadas, o pensamento analítico. Um dos primeiros livros a tratar desse dogma chamou-se How to Stop Worrying and Start Living, como para de se preocupar e começar a viver, e The Relaxation Response, da reação relaxada, é um dos mais recentes. Os analistas garantem que as preocupações nos fazem mal. Eles não oferecem nenhuma prova confiável de que tal assertiva seja verdadeira. Ela se transformou em verdade aceita simplesmente por ser repetida infinitas vezes. Os devotos de disciplinas místicas e meditacionais, especialmente as asiáticas, vão mais longe. Valorizam tanto a tranquilidade que, em muitos casos, estão dispostos até a suportar a pobreza em nome dela. Algumas seitas budistas, por exemplo, afirmam que não se deve lutar pela posse de bens materiais, e que a pessoa deve até abrir mão dos que possui. A teoria diz que, quanto menos o indivíduo tiver, menos terá com que se preocupar. É claro que a filosofia dos axiomas de Zurique diz exatamente o oposto. Libertar-se das preocupações pode até ser uma coisa boa, em certos sentidos. Mas qualquer bom especulador suíço lhe dirá que, se o seu principal objetivo na vida é fugir das preocupações, então você nunca deixará de ser pobre. E vai morrer de tédio. A vida é para ser vivida como uma aventura, não vegetando. E pode-se definir a aventura como um episódio no qual se enfrenta algum tipo de risco e se procura superá-lo. Ao enfrentar riscos, a sua reação natural, sadia, será de entrar num estado de preocupação. Preocupações são parte integrante dos grandes prazeres da vida.
Casos de amor, por exemplo. Se você teme se comprometer e assumir riscos, jamais se apaixonará. Sua vida será calma como um lago azul, mas quem quer uma vida assim? Outro exemplo, os esportes. Um acontecimento esportivo é um episódio no qual os atletas, e por tabela os espectadores, se expõem a riscos, com os quais se preocupam loucamente. Para a maioria dos espectadores, é uma pequena aventura, para os atletas, uma aventura de grandes proporções. É uma situação na qual o risco é cuidadosamente criado. Nós não iríamos assistir a eventos esportivos, nem qualquer outra competição, se não nos dessem alguma forma de satisfação básica. Precisamos de aventuras. Às vezes, talvez precisemos também de tranquilidade. Mas isto não nos falta à noite, quando dormimos, além de em algumas horas passadas acordados, na maioria dos dias. Em 24 horas, 8 ou 10 de tranquilidade deveriam ser suficientes. Sigmund Freud compreendia a necessidade de aventura. Embora se mostrasse confuso com o objetivo da vida, e tivesse uma tendência a perder-se em incoerências quando tratava do assunto, não tinha ele a improvável convicção de que o objetivo da vida é ter calma. Muitos dos seus discípulos acreditavam nisto, mas não ele. Na realidade, fazia até um esforço para ridicularizar a yoga e outras disciplinas psicorreligiosas asiáticas, que considerava como as expressões máximas da escola de sanidade mental que tem o mantenha a calma por princípio. Na yoga, o objetivo é alcançar a paz interior à custa de tudo mais. Como observou Freud em O Mal-Estar na Civilização, qualquer pessoa que alcance plenamente os objetivos de uma tal disciplina, sacrificou a sua vida. Em troca de quê? Terá apenas alcançado a felicidade da quietude. Parece mau negócio. A aventura é que dá sabor à vida. E a única maneira de viver uma aventura é expondo-se a riscos. Gerald Loeb sabia disso. Daí não poder aprovar a decisão de S.Y. Ouvia, a sóbria, de pôr o seu dinheiro na poupança. Mesmo quando os juros estão relativamente mais altos, qual é o lucro? No começo do ano, você entrega $100 ao banqueiro. No fim do ano, ele lhe devolve 109. Grande vantagem. Fora a chatice. É bem verdade que, em qualquer país civilizado, num banco sério, os seus $100 estão seguros. A menos que ocorra uma grande calamidade econômica, você não perderá coisa alguma. No decorrer do ano, os juros podem baixar um pouquinho, mas o banqueiro jamais lhe devolverá menos que os $100 originais. Mas, cadê a graça? Cadê o desafio? Cadê a emoção? E, principalmente, cadê alguma esperança de ficar rico? Além do mais, sobre os juros, os $9, é cobrado imposto de renda. O que sobrar deve dar para empatar com a inflação, se tanto. Desse modo, você jamais conseguirá qualquer mudança substancial na sua situação financeira. Tampouco ficará rico através de salário. É impossível. A estrutura econômica mundial está montada contra você. Se um emprego for a base do seu sustento, o máximo que pode esperar é passar pela vida sem ter que mendigar um prato de comida. E nem isto é garantido. Estranho como possa parecer, a maioria dos homens depende exatamente de salários, e de alguma economia a que possam recorrer em caso de emergência. Frank Henry vivia se irritando com o fato de a classe média ser inexoravelmente empurrada nessa direção, por questão de educação e de condicionamento social. Nem a criançada escapa, costumava resmungar. Professores, pais, orientadores, todo mundo fica martelando na cabeça da criança, faça o seu dever, ou não vai arranjar um bom emprego. Um bom emprego. Como se isto fosse a ambição máxima de um ser humano. E por que não uma boa especulação? Por que não falam com as crianças a respeito disso? Eu fui uma criança com quem falaram, e muito, a respeito. A regra básica de Frank Henry dizia que só a metade do potencial de uma pessoa deveria ser aplicada em ganhar um salário,
a outra metade devia ser aplicada em investimentos e especulações. Porque a pura verdade é a seguinte: e a menos que você tenha pais ricos, a única maneira de sair da pobreza, sua única esperança, é submeter-se a riscos. Certo, é claro, trata-se de uma rua de mão dupla. Assumir riscos implica a possibilidade de perda, em vez de ganho. Ao especular com seu dinheiro, você se arrisca a perdê-lo, em vez de acabar rico, pode acabar pobre. Mas, veja as coisas por outro ângulo, como um assalariado comum, perseguido pelo imposto de renda e arrasado pela inflação, carregando boa parte do mundo nos seus pobres ombros, a sua situação financeira, de qualquer forma, já é uma droga. Então, que diferença faz, realmente, se ficar um pouquinho mais pobre, na tentativa de se tornar mais rico? E, tendo os axiomas de Zurique como parte do seu equipamento, é improvável que fique mais pobre. Tem a chance de se tornar muito mais rico. Há mais espaço para subir do que para descer, e, aconteça o que acontecer, você pelo menos estará vivendo uma aventura. Com o potencial de ganho tão maior que o de perda, o jogo está armado a seu favor. As amigas de Gerald Loeb, SYV e Mary, ilustram o que pode acontecer. A última vez que soube delas, estavam com 50 e poucos anos. Ambas se haviam casado e divorciado, e ambas continuavam a administrar suas finanças da maneira como haviam conversado com Loeb, no começo de suas carreiras. Sylvia tinha posto todas as suas economias em poupança, CDBs, títulos municipais isentos de impostos e outros abrigos seguros. Os títulos municipais não eram tão seguros quanto lhe haviam dito, pois durante a louca e inesperada subida das taxas de juros, na década de 70, todos perderam boa parte do seu valor. A poupança e os CDBs mantiveram intacto o resto do seu capital, mas a inflação de 2 dígitos na década de 70, igualmente inesperada, desgastou desastrosamente o poder de compra do dinheiro de SYV. O seu melhor negócio, enquanto estava casada, foi a compra de uma casa. Ela e o marido eram coproprietários. Quando se divorciaram, acertaram a venda da casa, dividindo meio a meio o apurado. O imóvel havia valorizado muito ao longo do tempo, e ambos saíram com bem mais do que haviam investido. Ainda assim, SYV não estava rica, longe disso. Depois do divórcio, voltou a trabalhar numa corretora, e está obrigada a continuar trabalhando até atingir a idade de aposentadoria, quando passará a receber uma pensão. Não será grande coisa, mas dela não poderá prescindir, porque o que tem não é suficiente para garantir-lhe a velhice. Sylvia organizou sua vida financeira em torno do salário como sustentação principal. Não morrerá de fome, provavelmente, mas terá sempre de pensar 2 vezes antes de comprar um par de sapatos. Com seus gatinhos de estimação, passará o resto da vida num conjugado, que nunca será aquecido bastante no inverno. Quanto a Mary, está rica. Como qualquer um que não seja maluco, ela sempre se preocupou com a segurança do seu capital, mas jamais permitiu que essa preocupação se impusesse a tudo mais na sua filosofia financeira. Assumiu riscos. Passado o penoso começo, alguns riscos começaram a produzir resultados. Ganhou muito dinheiro na excelente fase da bolsa, na década de 60, mas o que garantiu realmente as suas especulações foi o ouro. Os americanos puderam começar a usar o metal amarelo como investimento em 1971, quando o então presidente Nixon rompeu o elo oficial entre o ouro e o dólar. Até então, o preço do ouro era imóvel, $35 a onça Troy. Com a decisão de Nixon, o preço disparou, mas Mary andou rápido. Contra os conselhos de inúmeros assessores financeiros conservadores, comprou contratos do metal a preços entre $40 e $50 a onça. Antes do final da década, o preço atingiu $875. Mary vendeu a maior parte do que comprará a preços em torno de $600. Até então, gozava de uma situação financeira confortável, daí em diante, estava rica. É proprietária de uma casa, um apartamento na cidade e outro numa ilha do Caribe. Passa boa parte do tempo viajando, de primeira classe, é óbvio.
Faz muito que largou o emprego. Como conversara com Gerald Loeb, o salário era um detalhe no seu quadro financeiro. Os dividendos que recebia sempre foram maiores que o seu salário. Parecia-lhe desproporcional, então, passar 5 de cada 7 dias ganhando aquela miséria. É verdade que, ao longo dos anos, os assuntos financeiros deram muitas preocupações a Mary, provavelmente, preocupações bem maiores do que Sylvia jamais conheceu. Na sua pobre velhice, isto talvez vá servir de algum consolo para Sylvia. Ela jamais teve de ir dormir sem saber se estaria pobre ou rica na manhã seguinte. Sempre fora capaz de fazer alguma estimativa sobre a sua situação financeira no ano seguinte, ou dali a 10 anos. Seus cálculos nem sempre foram corretos, principalmente durante os anos em que os títulos municipais andaram derretendo feito gelo ao sol. O fato, porém, é que as suas estimativas batiam perto. E isto deve ter sido um grande conforto. Em contraste, durante os anos em que esteve acumulando a sua fortuna, Mary só era capaz dos palpites mais disparatados sobre o seu futuro. Houve, com toda certeza, noites em que dormiu muito mal, ou nem dormiu. Houve épocas em que andou apavorada. Mas, vejam qual foi o seu retorno. Muitos dos mais célebres operadores de Wall Street jamais esconderam que um estado de quase permanente preocupação é parte dos seus estilos de vida. Poucos, porém, dizem isto em tom de queixa. Ao contrário, falam quase com alegria. Gostam do modo como vivem. Desses especuladores, um dos mais famosos foi Jesse Livermore, que brilhou em Wall Street no começo deste século. Alto, boa pinta, com os cabelos muito louros, onde ele aparecia atraía multidões. As pessoas viviam pedindo-lhe dicas de investimentos, e era permanentemente perseguido por repórteres de jornais e revistas que tentavam arrancar-lhe qualquer dito sábio. Certo dia, um jovem jornalista, muito sério, perguntou-lhe se, considerando toda a luta e as tensões para chegar lá, valia a pena ser milionário. Livermore respondeu-lhe que gostava muito de dinheiro, de forma que, sim, para ele valia a pena. Mas, o repórter insistiu, não havia noites que um especulador em ações passava sem dormir? Vale a pena a vida, quando se passa o tempo todo preocupado. Olha aqui, meu filho, ouça bem, disse Livermore, toda atividade tem os seus problemas, os seus apertos. Se você cuidar de abelhas, vai levar as suas ferroadas. No meu caso, são as preocupações. É aceitá-las ou continuar pobre. Se eu puder escolher entre preocupações e pobreza, sempre vou preferir as preocupações. Livermore, que fez e perdeu 4 imensas fortunas especulando na bolsa, não apenas aceitava o estado de preocupação como parecia apreciá-lo. Certa noite, ele e Frank Henry estavam bebendo num bar, quando Livermore lembrou-se, de repente, que tinham um jantar. Telefonou para a anfitriã, apresentou suas embaraçadas desculpas, pediu mais um drink e explicou a Frank Henry que costumava ficar distraído e esquecido quando estava no meio de uma jogada delicada de mercado. Frank observou que, tanto quanto havia reparado, jamais houvera um momento em que Livermore não estava envolvido numa jogada delicada de mercado. Livermore concordou na hora. Num determinado momento, se não estivesse metido numa jogada, preocupava-se com meia dúzia delas que estava armando para a semana seguinte. Admitia que se preocupava o tempo todo com as suas especulações, até dormindo. Mas dizia que achava bom, é como eu gosto. Acho que não me divertiria nem a metade do que me divirto, se soubesse sempre como seria rico amanhã. Frank Henry nunca se esqueceu destas palavras, e décadas mais tarde ainda as citava. Isto é o que expressa a filosofia do um grau grande axioma. Infelizmente, Jesse Livermore não dispôs de todos os outros axiomas para socorrê-lo, e sua história não teve um final feliz. Mais adiante, voltaremos a falar dele. Toda essa conversa acerca de riscos e preocupações pode dar a impressão que a vida de um especulador é passada à beira de um precipício. Não é verdade. Há momentos, é certo, que você sente os pelos arrepiados, mas são raros e geralmente não duram muito.
A maior parte do tempo você passa com preocupações suficientes apenas para dar algum sabor à vida. O nível de risco de que estamos falando não é, realmente, muito alto. Virtualmente, todas as jogadas financeiras visando lucro envolvem riscos, o indivíduo se dizendo especulador ou não. A única forma praticamente sem riscos de lidar com o dinheiro é colocá-lo em contas remuneradas em bancos, comprar títulos do governo americano ou guardá-lo numa forma qualquer de poupança. Mas já vimos bancos quebrarem. Se o banco que guarda o seu dinheiro quebrar, você será ressarcido pela Federal Deposit Insurance Corporation, empresa federal de seguros de depósitos, mas só depois de longa demora, e sem juros. De repente, se uma dúzia de bancos explodissem ao mesmo tempo, numa espécie de catástrofe econômica nacional, nem a FDIC seria capaz de honrar seus compromissos. Quebraria junto. Numa situação dessas, ninguém sabe o que aconteceria com os depositantes. Felizmente, as chances de que este pesadelo ocorra são mínimas. Uma conta num banco americano, neste mundo cheio de turbulências, é o mais perto que se pode chegar de um investimento praticamente sem riscos. Contudo, exatamente porque o risco é baixo é que o retorno é igualmente baixo. À cata de resultados melhores, homens de ânimo aquisitivo aplicam seu dinheiro em outras jogadas, mais arriscadas. Estranho como pareça, porém, a maioria faz isto sem admitir que é o que estão fazendo. Fazem de conta que agem com muita prudência e sensatez. Não estão assumindo riscos, não estão especulando, não estão, fale baixinho a palavra, e jogando. Não, eles estão investindo. Vale a pena explorarmos as supostas diferenças entre investir e especular. Isto pode estar atrapalhando você na assimilação do um grau grande axioma. Nós, os estudiosos dos axiomas de Zurique, nos chamamos, francamente, de especuladores. Você pode ficar com a impressão de que estamos lhe dizendo, ou de que viremos a lhe dizer, que corra riscos loucos e impensados. Pode lhe agradar mais a ideia de investir que a de especular. Ser um investidor parece mais seguro. Na realidade, porém, não existe diferença alguma. Como dizia Gerald Loeb, que não tinha papas na língua, todo investimento é especulação. A única diferença é que alguns admitem isso, e outros não. Pessoas que se oferecem para aconselhá-lo na administração do seu dinheiro quase sempre se apresentam como assessores de investimentos, não de especulações. Parece mais sério, impressiona melhor, além de permitir cobrar mais pelos serviços. Toda a imprensa especializada, dos boletins informativos às principais revistas que cobrem as várias áreas de especulação, quase sempre identificam-se como publicações sobre investimentos. Mas todas, exatamente como fazem os axiomas de Zurique, tratam-a de especulação. Existe até um tipo de papéis que os especialistas financeiros gostam de chamar de investimentos padrão. Passa uma ideia de grande dignidade, assusta um pouco e dá a impressão de supersegurança. Falando desses papéis com a apropriada solenidade, um desses assessores é capaz de convencer um noviço de que se trata, afinal, do longamente buscado investimento de alto rendimento e sem riscos. As ações da IBM, por exemplo. Não há papel mais blue. Em Wall Street, a IBM é apelidada de Big Blue. Um investimento padrão como IBM não tem erro, não é verdade? Pois é, não tem. Se houvesse comprado IBM em 1973, quando o papel atingiu o pico e todos os assessores de investimento do mundo empurravam, você teria de esperar 9 anos para recuperar o capital. Teria sido melhor negócio guardar o seu dinheiro num pé de meia ponto por mais digno que pareça, não existe investimento sem risco. Para mais um exemplo, tomemos General Motors. É outra ação que, geralmente, aparece na lista de corretores como investimento padrão. Estava em todas as listas, em 1971, quando todo mundo achava que a GM seria a dona do mundo. Todos diziam que, com GM, não havia nada de especulativo. Era o tipo de papel que os inventariantes mais conservadores compravam para viúvas e órfãos. Era investimento.
Mas algo de errado aconteceu com esse investimento padrão. Se tivesse comprado em 71, no pico, 15 anos depois você ainda estaria esperando a volta do seu capital. Chamar uma operação de investimento não modifica os fatos, e uma jogada será sempre uma jogada. Era de se esperar que tivessem aprendido isto na debacle de 1929, quando todo mundo viu que Wall Street não passava de uma gigantesca mesa de roleta, engolindo o dinheiro dos jogadores a uma velocidade espantosa. As histórias sobre papéis que eram investimentos padrão em 1929 são de chorar. New York Central Railroad custava $257, 3 anos depois estava 9. Radio Corporation, ancestral da RCA, caiu de $574 para 12, enquanto uma GM então bem mais jovem despencava de $1.075 para 40. Como dizia Loeb, todo investimento é especulação. Você traz o seu dinheiro e corre os riscos. Quer esteja apostando em GM ou em qualquer outra coisa, é um especulador. Melhor admiti-lo. Não faz sentido tentar se iludir. De olhos bem abertos, você entende melhor o mundo. Os axiomas de Zurique tratam de especulação, e não escondem esse fato. Isto não significa que tratam de riscos assumidos loucamente. Quer dizer apenas que são muito francos. 1 grau axioma menor. Só aposte o que valer a pena. Um antigo clichê diz que só se deve apostar o que se possa perder. Ouve-se isto em Las Vegas, em Wall Street e onde quer que se arrisque dinheiro em busca de mais dinheiro. Lê-se a mesma coisa em livros que oferecem conselhos sobre investimentos e administração financeira do tipo convencional. É tão repetido, em tantos lugares, que acabou adquirindo uma aura de verdade, exatamente como os clichês psicanalíticos sobre manter a calma. Antes, porém, de incluí-lo no seu instrumental especulativo, é melhor estudá-lo com cuidado. Como a maioria das pessoas o interpretam, é uma fórmula que praticamente garante maus resultados. O que será uma soma que se possa perder? A maioria talvez a definisse como uma soma que, se eu perder, não vai doer. Ou, uma soma que, se eu perder, não representará diferença significativa no meu bem-estar financeiro. Por outras palavras, $1 ou $2, ou $20, ou algumas centenas. Essas são as quantias que a maior parte da classe média consideraria perdível. Em consequência, é com esse tipo de dinheiro que a maioria da classe média especula, se é que o faz. Mas, veja bem, em se apostar $100 e dobrar o dinheiro, você continua pobre. A única maneira de derrotar o sistema é apostando quantias que valham a pena. Claro, isto não significa que deve jogar com somas que, perdidas, levariam você à bancarrota. Afinal de contas, há o aluguel a pagar, as crianças precisam comer. Mas significa, isto sim, que tem de superar o medo de se machucar. Se a quantia for tão pequena que a sua perda não represente diferença significativa, o mais provável é que tampouco trará ganhos significativos. A única maneira de ganhar muito apostando pouco é correr atrás de uma possibilidade em milhões. Você pode, por exemplo, comprar um bilhete de loteria por $1 e ganhar 1 milhão. É gostoso sonhar com isto, mas, de tão grandes, as probabilidades são de deprimir. No curso normal de uma jogada especulativa, você tem que começar disposto a se machucar, nem que seja um pouquinho. Talvez prefira começar modestamente, à medida que for ganhando experiência e confiança na solidez da sua psique, ir aumentando a dosagem de preocupação. Cada especulador acaba encontrando o seu próprio nível de tolerância a riscos. Alguns, como Jesse Livermore, apostam com tal ousadia que são capazes de quebrar com espantosa rapidez, o que, conforme já vimos, com Jesse ocorreu 4 vezes. O seu nível de risco era tão elevado que assustava os outros especuladores, inclusive os mais calejados. Frank Henry, cujo nível de risco era mais baixo, costumava analisar as jogadas de Jesse e chegar em casa balançando a cabeça, cheio de espanto. "O homem é louco", dizia. Certa vez, ele calculou que,
se todas as suas especulações lhe explodissem na cara de uma vez, num único e imenso cataclisma, quando a poeira assentasse ele estaria valendo mais ou menos a metade do que valia ao começar. Perderia 50%. De outro ponto de vista, preservaria 50%. Era esse o nível de tolerância à preocupação que ele escolhera. Outro que acreditava em apostas que valessem a pena era J. Paul Getty, um dos reis do petróleo. A sua história é instrutiva. A maioria das pessoas parece pensar que ele herdou a sua imensa fortuna do pai, ou que, pelo menos, herdou o começo dela. A verdade é bem outra. J. Paul Getty fez fortuna sozinho, começando como um especulador comum, de classe média, como você ou eu. Ficava irritadíssimo quando diziam que tinha recebido a vida numa salva de prata. De onde vem essa ideia? Certa vez ele gritou para mim, exasperado. Havíamos nos encontrado na sede da Playboy. Ele era acionista da empresa, durante alguns anos foi editor de economia da revista e nela publicou 34 artigos. Era sua maneira de relaxar, quando não estava ganhando rios de dinheiro. Finalmente, Getty concluiu que era a imensidão da sua fortuna que fazia quase todo mundo pensar precipitada e erradamente. As pessoas, evidentemente, achavam difícil acreditar que um homem sozinho pudesse começar com uma soma modesta, padrão classe média, e transformá-la em $1 bilhão. Pois foi exatamente o que J. Paul Getty fez. A única vantagem que teve sobre você ou sobre mim foi que começou no início do século, quando tudo custava mais barato e não existia imposto de renda. Além de alguns modestos empréstimos, não levou um tostão do pai, frio e intimidante. E os empréstimos foram cobrados nos prazos estabelecidos, não valendo desculpas de qualquer natureza. A coisa mais valiosa que Getty recebeu do pai foi instrução, não dinheiro. George F. Getty era um advogado de Minneapolis, especulador autodidata, que acertou na mosca na corrida do petróleo em Oklahoma, no começo do século, e criou regras que se parecem um pouco com alguns dos axiomas de Zurique. Era um homem sério, de inabaláveis convicções plantadas na ética do trabalho. Como J. Paul escreveria depois, na Playboy, George F. não admitia a ideia de que o filho de um homem rico devesse ser mimado, estragado, ou que recebesse dinheiro de presente quando já tivesse idade bastante para ganhar sua própria vida. Assim, J. Paul teve de sair em busca de sua própria fortuna. No começo, achou que queria ser diplomata ou escritor, mas a paixão do pai pela especulação estava no seu sangue. Foi atraído para Oklahoma, para o petróleo. Trabalhando nos campos, juntou algumas centenas de dólares. À medida que cresciam suas economias, crescia também a sua vontade de arriscá-las. Foi então que ele demonstrou compreender o princípio básico do 1 grau axioma menor. Aprenderá com o pai, só aposte o que valer a pena. Com $50, ou até menos, poderia ter se associado a algum negócio. Não faltavam dessas oportunidades. Os campos de petróleo andavam cheios de independentes e de grupos de especuladores que precisavam de dinheiro para continuar perfurando poços. Por uns poucos dólares, vendiam parcelas mínimas das suas operações a qualquer um. Mas Getty sabia que com essas participações minúsculas não ficaria rico nunca. Saiu atrás de coisa maior. Perto da vila de Stony Bluff, encontrou um especulador oferecendo 50% de um direito de prospecção sobre uma área que Getty achou promissora. Resolveu arriscar. Ninguém ofereceu mais, e J. Paul Getty, assim, acabava de ingressar oficialmente no ramo do petróleo. Em janeiro de 1916, o primeiro poço-teste da área mostrou-se um sucesso, em mais de 700 barris dia. Pouco depois, Getty vendeu a sua parte por $12 mil, e foi desse modo que a sua fabulosa fortuna começou. Claro que tive sorte, diria ele, anos mais tarde, recordando a sua primeira jogada. Podia ter perdido. Mas, mesmo que isso houvesse acontecido, não teria modificado a minha convicção de que aquele era o risco a correr. Assumindo tal risco, que não era pequeno, devo admitir,
eu estava me dando a possibilidade de alcançar algo interessante. Possibilidade, veja bem, esperança. Se houvesse recusado a oportunidade, não teria tido a esperança. Ele ainda acrescentou que, se tivesse perdido, não teria sido o fim do seu mundo. Simplesmente voltaria a cavar algum dinheiro, e tentaria de novo. Me parecia, então, que eu tinha muito mais a ganhar do que a perder, recordaria a Gary. Se ganhasse, seriam várias maravilhas juntas. Perdendo, doeria, mas não lá essas coisas. O caminho a tomar parecia claro. O que você teria feito? 2 graus axioma menor. Resista à tentação das diversificações. Diversificação. Examinemos o que quer dizer esta palavra, e como ela pode afetar os seus esforços para ficar rico. No sentido usado pela comunidade de investimentos, significa espalhar o dinheiro. Esticá-lo ao máximo. Colocá-lo numa porção de pequenas especulações, em vez de em umas poucas e grandes. Segurança, esta é a ideia por trás da atitude. 6 dos seus investimentos dando em nada, talvez outros 6 deem em alguma coisa. Se a Ulala Eletrônica falir e sua ação cair para 3 centavos de dólar, é possível que a sua especulação com a Oba-Oba Computadores resulte melhor. E se tudo desabar, ao menos os seus títulos municipais talvez se valorizem, mantendo-a à tona. A ideia é esta. Na ladainha dos aconselhamentos convencionais de investimentos, uma carreira diversificada está entre os objetivos mais procurados e reverenciados. Só uma coisa é melhor, uma carteira diversificada só de investimentos padrão. Se é isto que você tem, então está com tudo. É o que eles gostam de dizer. O fato é que a diversificação, ao reduzir os riscos, reduz também, na mesma medida, qualquer esperança que você possa ter de ficar rico. A maioria de nós, aventureiros de classe média, começamos as nossas proezas especulativas com um capital limitado. Digamos que você dispõe de $5.000, e quer que o seu bolso cresça. O que vai fazer com seu dinheiro? A sabedoria convencional manda diversificar. Fazer 10 apostas de $500 cada. Seriam, por exemplo, $500 de GM, já que a indústria automobilística parece numa boa fase, 500 no Open, para o caso de as taxas subirem, 500 em ouro, para cobrir a possibilidade de tudo mais dar errado, e assim por diante. Pronto, todas as eventualidades estão cobertas. Dá um quentinho na barriga, não dá? Você está protegido de praticamente todos os perigos, inclusive do perigo de enriquecer. A diversificação tem 3 grandes defeitos. 1. Obriga-o a violar o preceito do 1 grau axioma menor, de que se devem sempre fazer apostas que valham a pena. Se o seu capital inicial todo já não é grande coisa, diversificá-lo só piora. Quanto mais se diversifica, menores se tornam as especulações. Levada a situação a extremos, você pode acabar com quantias que realmente não valem nada. Como observamos no 1 grau axioma menor, um grande ganho sobre um capital pequeno deixa-nos praticamente onde começamos, pobres. Digamos que Oba-Oba Computadores foi brilhante, e o preço da ação dobrou. Quanto você ganhou? 500 pratas. Não é por aí que você vai atingir as alíquotas mais altas do imposto de renda. 2. Ao diversificar, você cria uma situação em que, provavelmente, ganhos e perdas acabam se cancelando e o deixando exatamente onde começou, no ponto zero. Você comprou 2 papéis que, digamos, não eram exatamente investimentos padrão, o Oba-Oba Computadores e o Lala Eletrônica. Se as 2 empresas fossem abençoadas, e viessem a disparar, pensou você, suas ações subiriam. Tudo bem, vamos dizer que tem acertado os palpites. As empresas prosperaram e lhe proporcionaram um ganho de $200 em cada especulação de $500. Na hora em que você estava comprando o Lala e Oba-Oba, porém, o seu conselheiro de investimentos, solenemente, alertou-o de que era melhor proteger-se de riscos, através da diversificação. Para o caso de mau tempo, costumava ele sentenciar,
era bom ter um pouco de papéis conservadores e outro pouco de ouro. Você, então, foi lá e comprou $500 em ouro e outros 500 num fundo que opera com títulos de 50 anos do Departamento de Estradas de Rodagem do seu estado natal. São títulos perfeitos, isentos de impostos, e nunca se deram mal. De repente, você está no meio de uma explosão na economia. Como há muita demanda de capital pelo comércio, e de crédito aos consumidores, os juros disparam, o que derruba o valor dos seus papéis com juros prefixados. Caíram em $100. Quanto ao ouro, quem tem o metal amarelo está freneticamente vendendo, a fim de fazer dinheiro. Todo mundo quer aplicar em ações, que estão disparando, ou pôr o dinheiro nos novos tipos de contas bancárias, que pagam aqueles juros fenomenais. O valor escoa do seu ouro como se de um balde furado e, logo, o que você comprou por $500 está valendo 200. Muito bem, você ganhou $400 nas ações, e perdeu 400 nos títulos e no ouro. Qual é a graça? 3. Ao diversificar, você vira um artista de circo que tenta manter no ar uma porção de bolas ao mesmo tempo. Bolas demais. Se tiver somente umas poucas especulações em andamento e uma ou duas se derem mal, dá para adotar uma posição defensiva. O 3 graus grande axioma, além de outros, refere-se a esta situação. Mas se tem uma dúzia de bolas no ar e a metade delas começa a ir na direção errada, as suas chances de escapar incólume do dilema não são lá essas coisas. Quanto maior o número de especulações em que você entra, mais tempo e estudos terá de dedicar-lhes. A confusão pode se generalizar. Quando as coisas começam a dar errado, o que é inevitável, como você sabe, e surge um problema atrás do outro, você pode acabar à beira do pânico. Geralmente, o que acontece numa situação dessas, especialmente com novatos no mercado, é que ficam paralisados. Como são pressionados a tomar decisões difíceis demais, depressa demais, acabam não fazendo coisa nenhuma. Conseguem apenas ficar estáticos, cheios de espanto, vendo seu dinheirinho derreter diante dos seus olhos arregalados. Quando se pensa nesses 3 grandes defeitos da diversificação, colocando-os diante da sua única qualidade, a segurança, diversificar já não nos parece algo tão bom assim. Um pouco de diversificação, provavelmente, não fará mal. 3 boas especulações, talvez 4, até uma meia dúzia, se sua atração por tal quantidade for forte o bastante. Pessoalmente, não gosto de ter mais de 4 de uma só vez, a maior parte do tempo, especulo em 3 ou menos, às vezes numa coisa só. Uma quantidade maior me faz sentir desconfortável. Isto vai muito da preferência pessoal, e da maneira de pensar de cada um. Se achar que pode operar eficazmente com um número maior, tudo bem. Mas não diversifique só por diversificar. Você se torna um concorrentezinho num concurso de supermercado, no qual o objetivo é encher o cesto o mais rápido possível. Acaba indo para casa com um monte de porcarias caras que nem queria. Ao especular, você deve pôr o seu dinheiro em alternativas que realmente o atraiam, e em mais nenhuma. Jamais compre alguma coisa só porque precisa arredondar uma carteira diversificada. Como dizem alguns, em Wall Street, ponha todos os seus ovos no mesmo cesto, e tome conta do cesto. Este é o único clichê financeiro que resiste à análise. O primeiro que o disse não era certamente dado a diversificações. É muito mais fácil tomar conta de um, ou de uns poucos cestos, do que uma dúzia deles. Quando a raposa aparecer querendo roubar os ovos, você poderá cuidar dela sem ter de ficar correndo em círculos. Estratégia especulativa. Façamos uma rápida revisão do 1 grau grande axioma. Especificamente, o que ele aconselha fazer com o seu dinheiro? Manda arriscá-lo. Não tenha medo de se machucar um pouco. Geralmente, a taxa de risco em que estará envolvido não chega a ser de arrepiar os cabelos. Ao se decidir a enfrentá-la, estará se dando a única chance realista de pôr-se acima da pobreza. O preço a pagar por esta chance gloriosa é um estado de preocupação permanente. Esta preocupação, porém,
Insiste um grau grande axioma, não é a doença que a moderna psicologia acredita ser. É o molho forte e picante da vida. Quando você se habituar com seu gosto, não passará mais sem ele.